Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. São 2,5 milhões de professores no Brasil. E de acordo com uma pesquisa da Associação Nova Escola, pasmem, 66% dos professores já tiveram que se afastar do seu trabalho por excesso de atividade. E boa parte do problema era estresse. E 3% apenas dos estudantes que estão aí prestando vestibular querem ser professores. O que está acontecendo, gente, com essa profissão tão importante? Olha, todos nós já tivemos que passar por professores, seja lá a sua profissão, não é verdade? Seja na área da comunicação, os cinegrafistas aqui, todos tiveram que passar por um professor. Eu passei por quantos professores? Você que está me assistindo já passou por algum professor, seja em qualquer área. Então, o programa Manhã Viva quis mesmo hoje prestar essa homenagem a todos os profissionais da educação e vamos falar sobre esse assunto. E eu já quero lançar um desafio nas nossas redes sociais, @manhãviva. Você lembra do nome do seu primeiro professor? Então, faça a sua homenagem nas nossas redes sociais que a gente vai mostrar aqui. E nós estamos já aqui com ela, que é pedagoga do Instituto Canção Nova, Ana Luísa Sinieg. Por favor, bom dia e bem-vinda. E parabéns pelo seu dia. Obrigada. Por favor, sente, a casa é sua. Ana, todo professor é pedagogo e todo pedagogo é professor? Como é que é isso? Boa pergunta. A pedagogia, ela compreende você dar aula na educação infantil e ensino fundamental 1 até o 5º ano, mas também o pedagogo ele pode se especializar e conduzir uma escola na área de gestão, na direção, na coordenação, na orientação e também na administração. Então, o pedagogo tem essas duas abordagens de atuação. Dentro de sala de aula, educação infantil e fundamental 1 até o 5º ano e também na área de gestão escolar. Essa vocação à educação, né? De onde veio na sua vida? Eu nasci dentro do sistema preventivo de Dom Bosco, vamos dizer assim, entre os salesianos. Então, isso sempre foi algo muito próximo da minha família e também da minha vivência. E quando eu estava prestes a fazer o vestibular, com 15 anos, eu fui para uma igreja, Nossa Senhora Menina, e perguntei para Deus: Senhor, o que queres que eu faça? E a minha decisão pela pedagogia nasceu dessa experiência profunda de oração, mas também porque eu sempre me identifiquei em estar com as crianças, em conduzir crianças. Então, eu saí da catequese, né, depois da primeira comunhão, e logo eu já me tornei catequista, porque essa experiência de conduzir as crianças, que é o que um pedagogo faz, está muito na minha essência, na minha personalidade, na minha vivência. Então, por isso que a minha escolha pela pedagogia. E o que é mais gratificante em educar? O caminho, vamos dizer assim, porque hoje o pedagogo quer muito resolver o problema. Talvez seja isso um início, vamos dizer assim, onde a gente pode encontrar, vamos dizer assim, um nível de estresse, vamos dizer assim. E, na verdade, o mais importante que o pedagogo tem que se concentrar é no caminho que ele vai conduzir essas crianças, porque o pedagogo é isso, aquele que conduz. E aí eu faço muito uma comparação na palavra de Deus, os discípulos de Emaús, que estavam caminhando ao encontro de Emaús e Jesus ali, como um grande pedagogo, pergunta: o que está acontecendo? Então, a tarefa do pedagogo, ele precisa primeiro conhecer a criança. O que está acontecendo aqui? E os discípulos contam para Jesus o que está acontecendo. E o pedagogo precisa também escutar. A maior missão não é resolver as coisas. Eu preciso que o aluno leia, eu preciso que ele escreva. Sim, é importante, mas a maior missão do pedagogo é acompanhar emocionalmente, conduzir também na área de leitura e escrita, mas acompanhar essa criança como nos discípulos de Emaús, Jesus acompanhou. E qual foi a última frase dos discípulos? Não ardia os nossos corações quando ele nos ensinava as Escrituras? É isso que o pedagogo deve criar, essa é a maior missão. Arder os corações de alegria, de esperança em cada criança, para que de fato ela encontre o aprendizado, para que de fato ela seja uma pessoa honesta e boa cidadã. Isso tudo é a missão do pedagogo. Então, quais seriam as virtudes que o pedagogo deve ter ou deve buscar ter
para esse caminho acontecer? Isso. O primeiro passo é você querer conhecer a criança. Então, uma abertura para conhecer aquela criança. Numa sala tão numerosa, como se conhece? Pois é. Pois é. Então, isso também precisa verificar a quantidade de alunos por sala, para que um pedagogo possa acompanhar assim. E também verificar que você pode ter parceiros dentro da escola. O psicólogo pode ser um parceiro na vida escolar. O que falta o professor de acompanhar, o psicólogo pode fazer isso. O psicopedagogo dentro da instituição. O coordenador pedagógico também pode entrar nesse processo de acompanhamento. Então, a primeira atitude do pedagogo é que ele precisa conhecer essa criança. Então, atitude de abertura, de humildade mesmo, pedagógica. Não achar que ele detém todo o conhecimento e precisa passar esse conhecimento. Primeiro conhecer, para depois instruir. Dom Bosco dizia muito isso. Distrair, instruir e educar. Vamos dizer que seria o tripé de uma boa pedagogia. Distrair, brincar. Principalmente o pedagogo que cuida de crianças de 2 a 9, 10 anos, primeiro ele precisa saber brincar, porque o distrair, como o Dom Bosco dizia, é muito importante. Depois disso, instruir, porque não é só educar, é instruir nos valores, nas virtudes. E depois educar. Educar para os conteúdos, educar para a vivência em sociedade. Então, eu vejo que o professor, o pedagogo, ele precisa ter esses caminhos muito claros dentro dele. E isso que vai dar segurança para os problemas que acontecem dentro de sala de aula. E quais são os desafios hoje do pedagogo? Porque quando eu fui ler, né, apenas 3% dos estudantes, dos jovens, né, quando vão escolher as profissões, só 3%, quer dizer, 97% dos estudantes não escolhem. Podem até ter a vocação, mas não escolhem na hora assim, de escolher a profissão. Por que será, Ana? Um ponto que eu vejo assim é a questão da carga horária de trabalho do professor. O professor não trabalha somente dentro de sala de aula, ele trabalha planejando a aula e fazendo uma avaliação do seu planejamento. Então, a carga horária do professor, ela é muito extensa, exige muito dele. E também eu não posso falar que a remuneração é algo importante para que o professor possa se manter. Então, isso também é um ponto muito que precisa ser refletido e conversar sobre esse assunto. Outro ponto também é que a sociedade hoje vive uma crise, vamos dizer assim, com as autoridades e com as instituições. E isso acaba o professor não sendo respeitado dentro de sala. Então, esse descrédito ao professor também é algo que inibe o jovem a querer escolher, porque não existe uma valorização dentro de sala pelo professor. Existe, na verdade, um processo que o professor não é valorizado, nem dentro de sala com os seus alunos. Então, esses são um dos pontos mais emocionais que acontecem e também estruturais para a pessoa não escolher a profissão. Mas outro desafio também é a quantidade de aluno dentro de uma sala, para que o professor possa acompanhar de forma personalista. Porque essa personalização que Jesus fez com os discípulos de Emaús é muito importante para o processo pedagógico. Então, com uma quantidade muito grande de alunos dentro de sala, esse caminho mais personalizado, ele acaba não acontecendo como deveria acontecer. E aí você acha que entra o papel do pai para observar, para complementar? Esses parceiros da escola, vamos dizer assim, né? Os profissionais como o psicólogo, o psicopedagogo, o coordenador pedagógico, o orientador educacional, os pais. Todos esses parceiros são importantes para essa sociedade que nós vivemos hoje, que é muito rápido na informação, que não tem essas virtudes e esses valores bem trabalhados desde casa e que precisa, sim, crescer nessas realidades. E mesmo com tão pouco, né, estudante se interessando, você ainda acha que vale a pena? Porque, para mim, a sociedade está precisando muito de professor. Se continuar nessa pegada, vai ficar faltando. Verdade. Eu acho muito interessante. Eu sou apaixonada pela minha profissão. Tenho um grande apreço porque vejo que eu me identifico com isso, né? E, além disso, eu sou missionária. Então, na referência de Cristo, na palavra de Deus, como esse grande pedagogo que acompanha os discípulos, é onde eu coloco a minha vida e a minha história. Então, é importante, sim. E até um chamado, né? Vamos trabalhar juntos para que essa escola seja melhor e o nosso país também seja melhor. Então, é importantíssimo que muitos
venham para... Às vezes, acertar esse caminho. No segundo Isso. bloco, a gente vai conversar bastante sobre a saúde desse profissional. E você estava falando em educar brincando? Isso. Você trouxe alguns exemplos. Vamos lá Vamos. mostrar? Educar brincando. O que você trouxe aí? Porque também quem está em casa pode ser até uma ajuda para os pais também, Sim, Ana? sim, claro. Nós temos aqui um brinquedo que envolve muito a motricidade e a lógica. Então, isso acontece muito na brinquedoteca da nossa escola, onde a criança ela vai conduzindo os blocos para um processo de chegada, e início e Ajuda na coordenação da coordenação motor e também na parte lógica de Pode como ter conduzir. em casa também, para criança de que idade? Pode sim. 2, 3, 4, até os 5 anos isso ainda fica atrativo. Depois disso, não mais. De repente vai conversando com a criança. Isso. Né? E como você falou, distraindo sai muita coisa, Isso, né? nessa no meio conversa. De uma brincadeira. Por exemplo, na brinquedoteca acontecem os nossos atendimentos psicopedagógicos e a criança vai brincando e a professora vai conversando com eles sobre as situações e elas vão revelando em cada processo. Por exemplo, assim, aqui existe um obstáculo, um desafio, aqui não passa, então ela tem que procurar outros caminhos, que é o que eu disse, questão da lógica. Então ela precisa também procurar outras formas de agir para que chegue ao final. Então, isso também é muito interessante. Você rende um papo bom, né? Dali dá para perceber muita coisa. Nós temos também os livros sensoriais, que são extremamente necessários para crianças pequenas, para a parte de a textura, né? Muito legal. Nós temos encaixar, abotoar, coisas tão importantes, né, da nossa vida que muitas vezes a gente não acaba não trabalhando. Não sei se dá para mostrar aqui. Vamos mostrar? Isso. Acho que vale a pena, Eu viu, acho. gente? Muito, muito. Acho que dá para encomendar esses livros. Tem em casa, é importante. Aí é mais para criança menorzinha, né? A associação das cores, porque a Para criança... juntar, vai juntando Isso, aqui, juntando. A associação, né, de cores, de formas geométricas, muito importante. Trabalhando o raciocínio aqui lógico. Ela abre, já vai ensinando a criança a abrir o zíper. E fechar. Isso. Muito legal para a criança. Depois ela vai aprendendo a fechar o zíper da calça, para ajudar os pais também no processo. Ai. Aí nós temos todo esse processo de colocar, aqui tirar. Aqui também é a mesma coisa, ó, o tênis, né? Que tem aquele velcro. Isso aqui já é um exercício, ó. Tudo na brincadeira e sempre, né? Isso. Aquilo que você falou na distração. Aí também sempre... a alfabetização, aqui né? Já põe o A, depois põe o E, né? Tudo sempre brincando. Sempre. Ó, tudo com velcro. Isso. Muito lindo. E os conjuntos, porque isso aqui trabalha muito a questão da matemática, né? Porque a base da matemática é o conjunto. Então, por exemplo, onde está o conjunto desse tipo de fruta? Aqui. E esse tipo, quantos tem cada um? Também trabalhando a questão lógico-matemática, né? A contar. Isso. Aqui então já é uma outra textura, né? Isso, ceitinho, para fazer caminhos, colocar... Isso. Isso aqui a criança pode criar várias possibilidades quadros, de caminho. Isso. É muito interessante. Aqui é ótimo, né? Meu filho tá a mãe sabe. Desafio de aprender. Mãe, eu quero aprender. Eu todo dia tento ensinar. Ele não aprendi ainda. Aqui é ótimo, gente, para acertar o cadastro. Isso. Aqui é ótimo também para fazer a contagem. Muito bom. Então, Soma também, né? Soma. Esses são os livros sensoriais. E nós temos também os quebra-cabeça, né? Que também é para formar a imagem, porque a gente vê muito isso também na criança, né? A questão da formação da imagem, ela vai criando os blocos. Bloco. É bom que isso dura, né? Dura. De madeira, muito bom mesmo. Isso e tem 2 desenhos, né? Aqui é um e aqui atrás é outro. Tem uns que vêm até com mais, né? Isso mesmo. Então, são atividades e brincadeiras que ajudam no processo de... E hoje em dia não é caro, você encontra por um preço super acessível, né? E o educador, ele... E os pais que têm esse apreço também pela arte, ele pode confeccionar de forma mais simples, né? Vamos voltar? Também, vamos. Então, é aquilo que você falou, sempre educando, ensinando, brincando, sempre, porque tem que entrar no mundo da criança, né? É uma atividade séria, né? A brincadeira, como adulto pensa, não é uma perda de tempo. É uma atividade séria para a criança. Então, brincar seria, vamos dizer, a primeira condição, que Dom Bosco colocou justamente nesse processo, distrair, instruir e educar. Então, a distração, que é a brincadeira, é o primeiro ponto, para depois a instrução, para depois a educação. Então, o pedagogo formado nessa tríade, ele vive bem a sua profissão.
nós temos aí imagens das atividades, sim. né, do Instituto com a horta. É interessante também esse Também contato com a natureza. O que é tão importante? O Papa Francisco pede muito, né? Essa questão do meio ambiente, de educar para o meio ambiente, de cuidar da nossa casa comum. Conscientização. Né? Então, é importante a gente trabalhar isso também na nossa escola, né? Com o cultivo de verduras, né? De forma bem orgânica, né? E a criança plantar, colher e cuidar dessa casa comum que é o nosso planeta. Então, a partir da atividade com a horta, as crianças vivenciam isso. E depois desse momento, teve também uma feira ao ar livre, onde as crianças puderam trabalhar alguns conceitos e conteúdos de vender, né? De trocar, de doar. Então, é algo muito interessante. Nós temos também, agora no Dia das Mães, nós tivemos o plantio de flores na escola, porque também o Papa Francisco diz que nós precisamos educar para o belo. Então, as flores trazem esse belo. Então, as mães plantaram flores na nossa escola para trazer essa beleza, não só a sua vida, a maternidade, mas também de forma muito concreta, essa beleza que é plantada e que as crianças estão sendo ensinadas a cuidar. Todos os dias, 2 crianças regam as flores que foram plantadas com suas mães. Ai, que legal. E também nós temos atividades na caixa de areia, né? Que também é importante para a criança, para desenvolver a sua motricidade. Nós temos também atividades com robótica na educação infantil, envolvendo também a tecnologia, né? A gente sabe que existe um grande desafio de envolver a tecnologia na educação, mas com a robótica a gente acaba envolvendo de forma positiva, né? A criança acaba criando e iniciando o processo de pensamento lógico e matemático por meio da robótica. Essa é a nossa caixa de areia, onde as crianças fazem toda a motricidade dos números e das letras também, não só no papel, não só na apostila, mas também na caixa de areia. Então, atividades sempre direcionadas. Sempre direcionadas, né? Claro que a gente sempre tem que conduzir também, né? Porque às vezes a gente precisa também ensinar, formar para que isso aconteça, né? Esse é o nosso parquinho, né? Que é essa atividade mais de correr, pular, escorregar, que também é muito importante. E as crianças brincando aí. Tá a maior festa. Tá a né? maior festa, foi o dia da Páscoa. E quando você fala desse pedagogo com as virtudes, Sim. quando eu fiquei pensando, né? Ele tem que estar bem também, né, Sim. Ana? Ele tem que estar bem, porque o tempo todo é doação, né? E ele é uma pessoa que também, quando sai do serviço, ele tem muitas vezes uma família, muitas vezes tem filho, que também demanda um cuidado, e muitas vezes ele cuidou de várias crianças o dia inteiro. Como fazer para equilibrar tudo isso? Como é bonito você perguntar isso, né? Porque às vezes a gente esquece que o professor é uma pessoa. E a sua pergunta é justamente para nos fazer refletir que a profissão não extingue essa subjetividade, essa pessoa, e que essa pessoa também precisa ser cuidada. Como a gente disse que a criança precisa ser acompanhada, a pessoa do pedagogo também precisa ser acompanhada, né? Então, assim, precisa saber como ele está, as suas emoções, as suas frustrações, porque pedagogo tem um nível de frustração muito alto. Por quê? Porque ele deseja muito que os alunos alcancem os objetivos e muitas vezes, por alguns motivos, não é alcançado. Então, o que o professor faz? Ele precisa cuidar desses níveis de frustração perante isso. Então, ele precisa ser visto também como uma pessoa. Precisa ter um processo de terapia, se for necessário. Precisa ser acompanhado mesmo pelo coordenador da escola, pelo orientador da escola, pelo diretor da escola, né? Quando existe, vamos dizer assim, um nível muito alto de problema dentro dessa relação emocional do professor, não é só culpa dele, né? Nós precisamos encontrar vários caminhos que ele possa vencer isso, esses desafios. Mas muito bonita a sua pergunta, por quê? Porque você reconhece que é uma pessoa e que ela precisa ser amada. Como a criança é amada dentro da escola, o pedagogo também precisa ser amado e acompanhado. E quando você falou assim, ele vai ler, ele não vai ler, porque principalmente Isso. na fase da alfabetização termina Isso. sendo uma pressão para quem ensina, Isso. né, e para a própria criança. E tem dicas assim que você poderia dar para de repente pais ou educadores que estão nos assistindo para estimular nessa fase de alfabetização? Certo. Por exemplo, o professor ele tem que observar a criança. Primeiro processo. Qual é, de fato, a dificuldade dela no processo de leitura?
E isso exige uma observação. Você não pode dizer, ele não sabe ler, ele não quer ler, ele não gosta de ler. Isso são generalizações que não deveria estar no discurso do pedagogo. Qual é a real dificuldade no processo? Então, o professor precisa parar, observar e fazer sondagem. Porque o pedagogo, ele é treinado para fazer sondagem. E ele precisa voltar com essa técnica de sondagem, de observar individualmente o que está acontecendo, primeiro. Segundo, contar com as parcerias. Porque esse aluno pode ter alguma dificuldade de aprendizagem, que não seja, digamos assim, que o professor intervém, mas que seja o psicopedagogo a intervir. Esse aluno pode ter tido uma história que não levou para estar hoje com um conforto no processo de leitura. Porque desde que a criança nasce, ela está sendo ensinada para ler o mundo. Então, como foi que essa criança nasceu para ler o mundo? Para ler as coisas. Então, a atitude de leitura não é só decifrar, é também um movimento muito mais, digamos, neuronal também. Então, como foi que essa criança foi preparada a chegar até ali para isso? Então, o professor ele precisa contar também, o pedagogo, com as parcerias profissionais. E algumas dicas. O momento da leitura não pode ser um momento que a criança se sinta inibida. Então, precisa ser um momento de alegria, de prazer, sim. Por quê? Estudos na neurociência diz que a forma mais fácil de chegar ao cérebro é por meio da alegria, do prazer e da brincadeira. Então, o momento de leitura precisa ser um momento bom de se viver. Então, o professor precisa pensar numa logística que o momento da leitura seja um momento bom. E ler muito. Não adianta eu querer que o meu filho leia se eu não ler para ele. Então, o professor tem que ter na sua rotina de aula momentos de leituras constantes para que isso realmente aconteça. E também, assim, o professor ele precisa acompanhar os pais também. E dar dicas para os pais. Olha, que tal você montar um momento de leitura também em casa? Né? Vamos fazer uma leitura partilhada na escola. Os pais entram na escola para ler para as crianças junto com seus filhos, valorizando essa relação família e escola. Então, muitos caminhos. E, claro, quando entra na parte de problemas mesmo, dificuldade de leitura, tem que acionar o profissional. O psicólogo, né? O terapeuta ocupacional, se for necessário, né? Então, quando vê que é um problema mais profundo, que necessita de um acompanhamento, precisa ser encaminhada essas crianças, tá bom? Então, tá bom. E nós estamos com uma matéria especial da Fernanda falando justamente sobre isso, sobre hábitos da leitura, que é muito importante para incentivar, principalmente nessa fase de alfabetização. Vamos ver? O quarto está cheio de brinquedos, mas nem precisa perguntar qual distração dela é a preferida. Tarsila tem 6 anos. Já leu todos os cerca de 100 livros da coleção. Os favoritos sempre são lidos novamente. Gosto de cola quando estou triste. Ou no trabalho da mamãe. A mãe conta que antes dos primeiros passos, a filha já demonstrava interesse pela leitura. Ela engatinhava e ia até os livros, porque eu sempre deixei os livros na mão dela, para ela poder mexer à vontade. Foi só crescer mais um pouquinho para a garotinha começar a surpreender a família. Quando ela tinha 4 anos, a gente estava no shopping. Ela apontou e falou, é para lá, ó, na saída. Eu falei, como que você sabe que é para lá? Ela falou, porque ali está escrito, ó, saída. Eu falei, você já está lendo? Ela, algumas coisas. A leitura estimula o vocabulário, faz crescer a imaginação. E no caso das crianças, o estímulo que os pais oferecem contribui para esses benefícios. Contando história, ajudando a interpretar, a entender certas leituras, isso vai ajudando com que ele também tenha interesse. No tempo em que a tecnologia está ocupando cada vez mais espaços, o conteúdo no papel ainda é a opção de muita gente. Quem lê pode afirmar, nada supera as experiências com os livros. E para que a leitura se torne mesmo inesquecível, é preciso saber escolher o livro certo. O que deve ocupar a mente do homem? O que é justo, o que é verdadeiro, o que é amável, louvável, honroso. Hoje, Tarsila já escolhe os próprios livros. Eu gosto muito da Turma da Mônica.
O hábito que mãe e filha cultivaram é rotina de quase todas as noites. Mas agora a leitora oficial é a caçula da casa. Tem dia que ela tá muito cansada, eu peço pra ela ler pra mim, daí eu falo que eu leio pra ela. E pelo que ela diz, o futuro vai continuar sendo traçado nas linhas dos livros. E até quando você quer ler bastante? Até minha eternidade. Você vai ter muitos livros, então? Uhum. Mais livros ou mais brinquedos? Mais livros. É isso aí, Tarsila, quer ler até toda a eternidade. Que linda. Linda, Mais né? livros. Mas Mais você livros vê do como que... a importância dos livros, da leitura, né? Porque a criança viaja, né? E a mãe preparou ali, né, um ambiente para isso. Colocou aquelas prateleiras tão simples, um gesto tão simples, mas uma forma de acesso à criança. Então a criança vai e retira o livro. Então... É muito bom, né? Isso. Tem participação aqui a Graciele Merlotti, Maria Auxiliadora, minha primeira professora. E hoje eu também sou professora e trabalho na mesma escola com ela. Olha que legal, olha. Trabalha com a primeira professora dela. Parabéns pela homenagem, Dia do Pedagogo, coisa linda. Muito obrigada, viu? A Nicole Ciambelli, ela fala assim, ó. Iniciei minha carreira como pedagoga neste ano e realmente é muito desgastante, pois nossa carga horária vai muito além da sala de aula. Porém, não estou me identificando na sala de aula. Qual o seu conselho? Será que devo iniciar uma outra faculdade? Sim, como eu falei no início do programa, o pedagogo ele atua não só dentro de sala de aula, ele pode atuar dentro de sala. E procurando algumas especializações como psicopedagogia, gestão escolar, orientação educacional, administração escolar, né? Como um todo, o pedagogo ele pode atuar na área de gestão da escola. Então, ela precisa identificar muito bem qual é essa dificuldade. A dificuldade é dentro de sala, em conduzir as crianças, em passar conteúdos, em acompanhar essas crianças, ou a dificuldade mesmo é com a estrutura escolar. Porque se for com a estrutura escolar, o mais viável é que ela procure outra graduação, outra vocação. Mas se não for, o pedagogo ele pode atuar fora de sala, sim, conduzindo a equipe para o processo educacional. E se for como lidar com as frustrações, a gente vai conversar no segundo bloco, porque nós teremos a participação da psicóloga Amanda, que também atua na área de educação, e a gente vai falar sobre o profissional, de como lidar com o estresse, de como lidar com a frustração e também a participação dos pais nessa parceria com a escola, para não sobrar tudo para o professor depois. Vamos conversar sobre isso, Ana? Vamos. Então, tá bom. E eu quero agradecer a você, sócio evangelizador, que está sempre conosco. Graças a você, nós podemos fazer um programa como esse, de homenagem ao professor, de homenagem no Dia do Pedagogo, a milhões de professores que existem no Brasil. E você pode fazer a sua doação, a sua contribuição num cartão de crédito ou no boleto online. No boleto online, você só copia lá aqueles números ou então imprime e já paga ali direto no leitor. É rapidinho, tudo para você continuar fiel a nós, porque nós precisamos chegar ao 100%. E a você que contribuiu, o nosso Deus lhe pague. Vamos juntos continuar nessa ação evangelizadora. Nós vamos para um breve intervalo. Espera por nós, é bem rapidinho. Manhã Viva de volta, hoje Dia do Pedagogo, o programa Manhã Viva fazendo essa homenagem e o pessoal já mandou e eu lancei esse desafio nas redes sociais. Você lembra do nome da sua primeira professora? Teve gente que mandou até a foto da primeira professora, se tornou professora e está trabalhando junto com ela. É um desafio, viu? Eu vou ser verdadeira, eu não lembro, mas eu lembro do rosto dela, do nome eu não lembro, mas eu lembro quem era. Minha mãe foi uma das minhas primeiras professoras, ela era professora, então minha casa assim, tem um amor muito grande pelos professores. Meu irmão já ensinou, minha irmã é professora universitária, então assim, eu tenho um amor, um respeito muito grande por essa profissão. São 2 milhões de professores no Brasil hoje, então nosso abraço a todos os educadores, todos nós passamos por um professor, né? Todos nós, em todas as áreas, comunicadores, qualquer área, médicos,
qualquer área você já passou por alguém que te ensinou alguma coisa. Então, ele é um educador, ele é um professor. Então, nosso abraço, mas também eles têm um desafio enorme pela frente. Mais de 66% dos professores no Brasil já tiveram que se afastar da profissão em algum momento de sua carreira, de sua jornada, por causa do excesso de trabalho. E boa parte do motivo foi estresse ou ansiedade. E apenas 3% dos estudantes que estão na fase de escolher sua profissão escolhem ser professor. Que pena, né, gente? Vamos levantar esse índice, vamos dar uma motivada. A remuneração não é boa o suficiente, a gente também tem que conversar sobre isso, mas nós queremos aqui fazer essa homenagem. Mande o nome da sua primeira professora nas redes sociais que a gente vai mostrar aqui. Nós já estamos conversando com a Ana Luísa Sinieg, ela é pedagoga e a gente conversou sobre essa arte de ensinar, educando, brincando, e agora a gente vai falar sobre esse profissional, sobre a saúde desse profissional, e a Amanda se junta a nós, Amanda Borges, psicóloga, que trabalha na área da educação. Bem-vinda, e se junte a nós, a casa é sua também, Amanda. Amanda, a gente estava conversando aqui sobre o excesso, sobre esse profissional que tem sempre esse desafio e o papel dos pais, né? Porque muitas vezes o pai fala assim, mandei para a escola, agora eu vou fazer assim, cruzar meus braços. Isso acontece? Muito, e hoje trabalhando no ambiente escolar eu consigo enxergar isso com mais clareza. O que acontece é uma inversão dos papéis. Então, é claro que a escola é um lugar de confiança. Se eu coloco meu filho ali é porque eu tenho confiança nos profissionais que estão ali. Mas há essa inversão de papéis onde hoje o professor não assume o lado só pedagógico, mas muito mais a carga emocional, onde tem que suprir a carência, trabalhar com situações que acontecem na família. Não que o professor não tenha que fazer isso na sua jornada, porém isso vem acontecido com excessos, onde muitos professores não estão preparados para encarar essa realidade que a gente enfrenta hoje. E por isso aumenta mais o número de estresse nos professores, por essa jornada que também faz parte da família e acaba sendo passado para os professores. Esse papel dos pais é essencial, né? É uma parceria, né? O pai, ele precisa estar junto com a escola nesse processo de desenvolvimento dentro da escola. Então, o pai não pode designar só para o professor educar nos valores, nas virtudes. Não é só o professor, é o professor e os pais juntos nesse processo de educação, como a Amanda estava falando, que o processo acontece nessa via de mão dupla. Então, não é só o professor, não é só a escola, né? Não é só os pais, são juntos no processo de educar emocionalmente também os filhos. Você acha que isso... Pode falar. É muito importante essa relação de confiança, porque às vezes algo que acontece no ambiente familiar interfere totalmente no processo pedagógico. Então, se o professor não está vinculado com essa família, ele não vai saber o que acontece. E entra muito no que a Ana estava falando no primeiro bloco que eu acompanhei. Nessa questão de falar, de trazer para a escola o que acontece, trabalhar em conjunto, porque a escola precisa saber o que acontece no ambiente familiar para que o professor possa intervir naquilo da melhor maneira possível e personalizar aquilo que o aluno precisa no momento. Se o professor não sabe, ele acaba agindo de uma outra maneira que pode ser prejudicial ao aluno também. É importante confiar nesse profissional da escola, né? Porque às vezes os pais não querem dizer o que acontece em casa. Isso acontece também, Ana? Isso, é importante também que o professor, ele coloque-se numa postura ética da sua profissão. Esse zelo pelo sagrado e por aquilo que é partilhado com ele. Isso também exige do professor e da escola uma postura ética com aquilo que é trazido para a escola. Ética no sentido de ouvir, acolher e intervir, sem fazer muitas conduções externas sobre o assunto, né? Porque é muito comum esse processo de gerar uma conversa, né, sobre aquela criança. Precisa ter muita ética nesse processo. E aí sim, os pais necessitam confiar na escola, mas a postura do professor e da escola também é muito importante diante desses casos mais específicos com relação às crianças. E, Amanda, você acredita que por causa disso, por causa desse pai terceirizar a educação, o professor tem ficado mais cansado?
Com certeza, até mesmo por conta das frustrações, porque muitas vezes a gente vai se deparar com aquilo que não é a nossa realidade, aquilo que a gente não vai poder ir além, porque uma das coisas que acontece com os professores é querer ajudar aquele aluno ao máximo que ele puder, só que muitas vezes a gente não vai suprir todas as necessidades e vai bater com o quê? Com o que a gente sente, com as nossas frustrações. Então, o não saber lidar com a frustração também gera no professor um nível de estresse alto, porque ele não vai poder intervir o tanto que ele gostaria. Talvez ele esteja fazendo o melhor que ele pode, mas para ele não é o suficiente, ou ele vê naquele aluno ou na situação algo que ele queria ir além e ele não consegue, isso frustra e leva a um nível de estresse mais alto, o que acontece muito nos dias de hoje. E vivendo em um ambiente escolar, trabalhando como psicóloga escolar hoje, eu consigo observar muito isso. E o que você diria para os profissionais de educação que estão passando por essa fase, né? De frustração, de desânimo. Muitas vezes até minha mãe mesmo, ela fazia, né, vários projetos, não iam para frente, até porque ela é da rede, né, estadual, muitas vezes depende de verba. Então, assim, o que você diria para esse profissional que está passando por uma fase de desânimo? Primeiro, procurar ajuda, né? Dizer o que está passando. Né, conversar com a sua coordenadora da escola, conversar com a diretora da sua escola. Primeiro, partilhar. A partilha, nesse ponto, é muito importante. Né? O Padre Jonas diz que é partilha e transparência. E isso é muito importante dentro da instituição educativa. Partilhar o que realmente está acontecendo com você. E desde o início. Porque se for no início, a gente consegue tratar e consegue ter um fruto melhor. Mas também é importante que o professor, ele veja quais são os problemas também com tudo aquilo que ele quer resolver. Porque a tendência do professor é querer fazer tudo. Ele precisa entender que precisa ter um programa de vida, um programa de tempo, né? Uma gestão de tempo, Isso, porque a gente Amanda. sabe que o professor hoje trabalha na escola e em casa. E às vezes ele acaba deixando de viver uma realidade íntima dele para estar fazendo algo que é da escola. E não deixa de ser um trabalho, mesmo que seja em casa. Então é necessário gerir o tempo, porque essa falta de tempo também pode gerar um estresse. E estarem atentos também aos sinais. Hoje a gente tem sinais cognitivos, físicos, emocionais, os cognitivos onde há perda de memória, você está fazendo alguma coisa e dá aquele branco, que acontece muito hoje. Os físicos, que é dores de cabeça, de estômago, até questões intestinais, emocionais, onde você não consegue mais controlar o seu sentimento. É muito natural o choro, porque às vezes a gente vê a situação e acaba se comovendo e chora, mas quando o choro se torna excessivo, quando você já não consegue controlar aquilo, também são sinais. Então, os professores precisam estar atentos aos sinais e aos excessos, porque o nosso corpo vai mostrar que tem algo errado. Né? O estresse, ele vem lá dos nossos antepassados, onde eles precisavam perceber o perigo. Então, hoje, a gente também pode levar essa realidade do passado para os dias atuais. Então, o nosso corpo está mostrando que tem alguma coisa em excesso, tem algo além. Então, eu preciso parar, gerir o meu tempo, pensar o que eu estou fazendo, para que eu possa ver a situação com mais clareza e, assim, agir diante disso. E talvez uma hora de parar um pouco. Sim. A importância também de fazer um processo assim, olha, eu preciso desenvolver tal projeto. Eu não vou desenvolver todos os projetos dentro de uma escola. Fazer uma gestão também dentro da sala de aula com relação a isso. Às vezes o professor quer dar conta de tudo e às vezes o coordenador exige muitas vezes isso. Então ele precisa também parar. E também parar, assim, procurar o descanso, né? E também, pegando essa fala da Ana, é importante o professor, enquanto estrutura escolar, trabalhar em parceria com coordenação, com direção, para que ele não pegue essa carga e se torne uma sobrecarga a ele. Então, trabalhando junto, consequentemente, você vai estar falando, tendo a opinião das outras pessoas para que você possa agir diante daquela situação. Então, é importante essa estruturação de conjunto, porque às vezes o professor quer abraçar o mundo, né? Como a Ana estava dando exemplo de projetos. Eu vou fazer aquele projeto, só que por consequência disso já tem uma prova, já tem uma outra atividade que eu preciso fazer, e nisso entra novamente a questão de gerir o tempo. E trabalhando em conjunto, eu vou poder
contar com o auxílio de outra pessoa até para passar confiança que eu vou dar conta, que eu preciso ir com cautela, uma coisa de cada vez, porque já é próprio do professor. Eu digo porque eu também já fui professora. Então, eu sei que a gente quer fazer tudo da melhor maneira possível. Porém, a gente precisa também estar atento aos sinais e contar com a ajuda de outras pessoas. Sem medo de ser julgado, porque às vezes o professor, não, eu vou dar conta, até com um bom desejo, uma boa intenção, mas vai prejudicar a saúde. Dizer que, olha, eu estou sobrecarregada, eu não vou conseguir chegar no prazo, nessa relação de gestão escolar e professor, não tem problema, né? Acontece com todo mundo, né, Ana? E até contar com a ajuda de outros profissionais, saber que até aqui eu, enquanto professor, consigo. A partir daqui eu não consigo, eu preciso da ajuda de um psicólogo, eu preciso da ajuda de um psicopedagogo, um terapeuta ocupacional, saber o limite. Até aqui, como professor, eu consigo, sendo na alfabetização, na matemática, com o raciocínio, o que eu consigo fazer como professor. O que eu não consigo, eu vou proporcionar aos profissionais a oportunidade de estar me auxiliando nisso. Então, é um trabalho de muita parceria no ambiente escolar. E falando em parceria, um dos principais parceiros são os pais com a escola. E nós vamos mostrar uma matéria que o repórter Sabará fez, falando justamente da presença dos pais dentro da escola. Vamos ver? Grupos de redes sociais, criados por pais de alunos, se multiplicam por todo o Brasil. A comunicação ajuda na solução de problemas e na integração dos participantes. Eu acho uma ferramenta muito importante nos dias atuais, porque facilita a comunicação entre nós pais, né? Que a gente tem uma correria do dia a dia, então sempre lá tem uma dica, uma orientação que talvez passou batido e a gente não viu. Tem um grupo de mães, é super ativo, assim, faltou tarefa, minha filha não conseguiu pegar toda a matéria e uma mãe ajudando a outra. Aproximar a família do ambiente escolar ajuda a solucionar dificuldades encontradas no dia a dia da sala de aula. Nesta escola, a cada bimestre, a reunião de pais e professores traz bons resultados. Depois de um primeiro momento, esses pais procuram os professores para tirar dúvidas em relação aos filhos. Então, nesse momento, há uma clareza maior em relação ao comportamento, em relação ao desempenho, em relação às notas e o que pode ser feito. A gente precisa cada vez mais participar da vida deles. Estar inteirado com a escola passa para a gente, para que a gente possa ajudar eles também nesse processo de amadurecimento. Essa é a grande verdade. O uso das novas tecnologias não dispensa a comunicação direta entre pais, professores e escola, porque a formação humana precisa de um contato mais assertivo. Uma boa conversa é sempre bem-vinda quando se trata de zelar por aqueles que amamos. É importante para que os pais também acompanhem como os filhos se comportam na escola e possam aí tomar suas medidas em relação à educação dos filhos. Eu tenho que estar a par para saber como é que está dentro da escola. Em casa eu sei, e na escola é realmente aquilo que elas me falam, por isso que eu venho na reunião para estar sabendo, para estar podendo ajudar a escola também. E se uma boa conversa sempre traz bons resultados para pais, alunos e professores, por que abrir mão da tradição? Afinal, ser presente na formação educacional faz aumentar a chance de acertar o caminho na estrada da vida. Nada vai substituir você ir lá conversar com os professores, a diretora, a coordenadora, porque às vezes a gente passa por um momento difícil com a criança que nada mais é que uma fase. E a família, né, é quem educa, mas eu acho que a escola tem uma grande parcela, nos ajudam bastante. Legal, né? A parceria, a reunião dos professores, eles unidos ali, atentos. Essas reuniões são fundamentais e a presença deles, né? É, uma boa conversa. Gostei muito quando o Sabará falou, uma boa conversa é importante. É sim, uma boa conversa. Ouvir, falar, dialogar, partilhar, interagir. Pais e professores juntos, escola, gestão. É importante esses momentos de uma boa conversa. E é importante a gente estar falando sobre isso, porque às vezes os pais veem a escola como uma ameaça e a escola vê os pais também como uma ameaça, como o pai vai vir, vai falar que eu não sou bom, isso e aquilo, mas não é. Quando acontece a parceria e a confiança, a gente consegue estruturar melhor o que vai ser feito, o como agir, como a gente já
está falando aqui. Então, é muito importante esses momentos de reuniões, para que os pais possam dizer o que eles sentem, o que eles pensam, e poder ouvir também do professor, que acaba, às vezes, sendo até um pedacinho da família, que está convivendo com a criança, sabe onde estão as dificuldades. É sempre uma parceria, quando os dois vão sem armas, né? Porque eu vou cobrar da escola e a escola fala, o pai vai me cobrar. Se os dois vão dispostos a uma boa conversa, quem sai ganhando é a criança, né? Sim. Isso mesmo, isso mesmo. E a gente estava falando de estresse, tem várias pesquisas apontando que os professores são um dos mais atingidos, né? E tem participação aqui, ó, Mariângela Bruch. Estou assistindo, sou professora, mas de ensino médio. Olha, parabéns para você no seu dia, Mariângela. Daiane Baltazani. Bom dia, minha primeira professora se chama Denise e eu aprendi muito com ela. Hoje sou formada em radiologia e faço anualmente o exame de mamografia nela. Ai, que lindo, gente. Lindo. Louva a Deus por todos os professores. Eu também. Louva a Deus por todos os professores. Olha aqui, gente. Francine Furlan, bom dia. Segue a foto com a minha primeira professora, tia Nancy. Ai, que lindo, gente. Hoje também sou pedagoga e apaixonada pela educação. Olha que lindo, gente. Bom dia, paz e bem. Minha primeira professora chama Maria. Minha mãe também é professora aposentada. Eu fiz pedagogia, atuei na educação infantil, amo. Porém, no momento estou fora da área. Infelizmente, pela remuneração, não estava sendo possível manter minha família. Precisei me retirar e estou em outra área. Mas meu coração é pedagogo, não tem jeito. Vander Lúcia. Luciana Rolim, parabéns, Andréia Rolim. Parabéns. Diana Valões, parabéns para nós, parabéns professores, pedagogos, parabéns, o dia é de vocês, todos os educadores. Por esses recados a gente consegue ver o número de pessoas que se dedicaram a essa profissão. Então hoje pessoas que já estão em outras profissões conseguem ver a importância do pedagogo, a importância do professor, e isso também faz a gente entrar em outro assunto, que a educação hoje tem mudado muito, a demanda que chega até a sala de aula é muito diferente. Então o professor precisa buscar novos recursos para estar gerindo aqueles alunos, porque se eu continuar com o mesmo método antigo, talvez eu não atinja a novidade que está chegando para mim. Então, os professores precisam também estar nesse processo de estudo. Porque... se atualizar. Exatamente. Porque assim ele vai conseguir ter um domínio melhor da sala, vai conseguir atingir os seus objetivos, diminuindo assim também as frustrações, consequentemente o estresse. E você falou que vai mostrar um pouquinho de técnica pra gente. Vamos ver. A gente vai voltar nos mesmos brinquedos, vamos lá, Amanda? Vamos lá. E agora com a visão da psicologia, com os mesmos brinquedos. E aí isso pode ajudar o pedagogo, o professor em sala de aula, porque ele sendo com novas técnicas, ele fica menos frustrado, né? Sim. Mais feliz e talvez com resultados melhores. Quais seriam, assim, as técnicas na visão da psicologia, talvez com os mesmos brinquedos? Sim. Aqui a gente também pode usar um pouco a questão das frustrações. Como a Ana estava mostrando aqui, um outro caminho, pegar um outro caminho, que nem sempre a gente vai conseguir de uma maneira só. A gente vai precisar ir por um outro caminho. Uma coisa que eu costumo fazer também bastante com o quebra-cabeça é montar ele de uma forma errada e a criança vai mostrar onde está o erro. No caso aqui, o quebra-cabeça, monta errado. Isso, monto ele de uma forma errada e peço para a criança me mostrar onde está o erro. Com isso, ela vai observar o erro dela e o acerto, aonde que ela está indo, qual caminho ela está buscando. Então, isso também, esses brinquedos psicopedagógicos ajudam muito na questão da psicologia, né? Os livros sensoriais, os personagens, montar histórias com eles. Porque nisso o professor vai conhecer mais ainda a criança, o histórico dela, voltando à personificação, onde eu vou conhecer o meu aluno, vou poder, através da história, talvez ter um outro olhar sobre aquela realidade que ele traz ali na sala. Então, eu sou muito a favor dos jogos, eu gosto muito dessa questão dos jogos, das figuras, das imagens, porque remete à realidade da criança. E o professor, usando isso como técnica, pode auxiliá-lo também a ter mais controle sobre a sala, uma percepção maior. Conhecendo mais a criança, saber lidar melhor com ela. Exatamente.
Quando você falou ela contar a história, ela contar. Só coloca o personagem e deixa ela contar. Isso. Por exemplo, ali tem a Joaninha, né? Que tá mais evidente pra gente. Então, vamos contar uma história sobre a Joaninha? Essa Joaninha morava onde? O que ela gostava de fazer? Porque a criança vai contar algo dela. Ou então de uma realidade que ela vive muito próximo. Nisso a gente já pode começar a evidenciar alguns traços da personalidade da família ou da mãe. De repente, se ela falar, Joaninha é a mãe. Então, como que é essa mãe Joaninha? O que ela fazia? Porque normalmente as crianças não verbalizam. Então, a terapia é mais pelos brinquedos, pelas histórias, e é através disso que a gente vai chegar onde a gente quer. Então, o brincar não é um brincar solto, é um brincar com qualidade, um brincar com objetivo. Então, a história vem muito disso. Eu vou contar. E até em ambiente clínico, a gente pode usar isso para ver a relação do professor com o aluno, como que é essa professora. Então, me dá uma aula, conta uma história. Consequentemente, ele vai reproduzir aquilo que ele vive. Então, nisso, a gente consegue pegar muitas coisas legais. Que legal, técnicas que a gente pode estar, vocês, né, da educação, mas os pais também, vale para os pais, né? Exatamente, a gente faz no consultório, na escola, mas os pais também podem fazer em casa também, que vai entrar no processo de estimulação da leitura, do raciocínio, né, do processo de alfabetização. Então, tudo é parceria, é conjunto. Faço na escola, mas também posso fazer em casa, na clínica. Eu gostaria que a Ana repetisse as virtudes do pedagogo no Dia do Pedagogo, para que esse caminho, né, que ela fez aí uma comparação com os discípulos de Emaús, eu achei tão bonito. E a Amanda depois repetisse os sinais de quando esse profissional de educação pode tá dando um alerta para ele buscar ajuda. Pode ser? Sim. Ana? Vamos lá. O pedagogo com esse olhar atento e uma escuta ativa, né? Dom Bosco também dizia isso. Então, as virtudes, pelo olhar e pela escuta, intervir para que aquele aluno tenha um caminho de esperança e também de convivência. Então, vamos dizer assim, para o pedagogo hoje, nesse tempo, o que é importante? É cultivar a esperança no coração das crianças, né? E também cultivar essas relações. É muito importante que ele trabalhe com essas virtudes. E eu achei muito bonito no Felipe Neri falou tudo que é justo, honroso, louvável e digno. É importante que o professor também trabalhe nisso. Porque existe hoje muitas formas de educação que tiram desse caminho. Justo, honroso, louvável, digno. Não sei se eu lembrei bem, mas ficou muito forte esses 4 pontos que o professor Felipe Neri falou, e eu achei muito interessante repetir aqui. Amanda, quais são os sinais que o profissional da educação tem que começar a ficar atento e buscar ajuda? Bom, primeiramente dizer que o nosso corpo fala. Então, o estresse, ele vem muito através das nossas atitudes, do reflexo do nosso corpo. Então, eu disse aqui dos sintomas físicos, que normalmente vêm através das dores, dor de cabeça, dor de estômago. Os cognitivos, que o sintoma mais forte é a perda da memória, os famosos brancos que dão, e os emocionais, que é quando a gente não consegue mais controlar as nossas emoções diante daquela realidade que a gente já está acostumado, ou então já vivenciou, mas que a gente percebe que tem algo a mais ali. Gente, eu quero agradecer demais, parabéns pelo seu dia, né? Obrigada. Parabéns mesmo, muito obrigada. Parabéns a todas vocês, Dia do Pedagogo. Tem a última participação, é a Lúcia Rosa. Bom dia, sou professora do ensino fundamental e médio. O estresse hoje é grande, verdade. Sou professora atuante faz 22 anos. Estou passando com crise séria de ansiedade, depressão e pânico. Estou de licença médica. Olha, Lúcia, eu sei bem o que é isso, viu? Porque acompanhei minha mãe quantas vezes, né? Ela teve que se afastar com cansaço. Deus abençoe, você vai passar por isso, viu? Vai passar por isso. E eu quero mandar um parabéns para minha mãe, né? Educadora há mais de 40 anos. Também uma guerreira. Parabéns a todas vocês. Vocês merecem o nosso abraço. E eu quero mandar um recadinho aqui, acampamento para casais de 5 a 7 de julho. Puros como Sara e Tobias. Dá tempo
de você se inscrever, 3186-2600. Eu vou estar nesse acampamento contando meu testemunho junto com o meu esposo. Então venha participar deste acampamento. É mês de férias, dá tempo de você participar. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês mais uma vez. Deus lhe pague e vamos continuar animando o pessoal aí, né? Para continuar, porque se continuar nessa leva, a gente vai faltar professor, gente. Vamos se animar. Parabéns a todos os professores do Brasil. E amanhã a gente volta às 9h40 pela TV Canção Nova. Mais um programa Amanhã Viva Amanhã. Espero por você. Tchau. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.